Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 do ano de 2022. É o nosso calendário gregoriano, o nosso calendário secular. E o nosso calendário principal, hoje nós estamos no dia 16 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí com 253 dias transcorridos do nosso calendário. E até o pôr do sol nós estamos aí no 31º dia da contagem do Homer. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, bem como trazendo a nossa aliá, a nossa leitura do dia, né? E nós estamos aí, né, com a nossa palavra do nosso Rebbe para o dia de hoje, uma palavra muito forte, muito poderosa. Por isso o tema nosso o tema de hoje, né, a força dos fracos. Nós fazemos parte de uma geração que é considerada uma geração fraca, com referência às anteriores. E exatamente essa geração, né, considerada mais fraca espiritualmente falando, em comparação com as demais, é que exatamente nós temos aí o tema de hoje, né? A força dos fracos. O que será que o Rebbe quer dizer para nós com referência a isso daí? Nós vamos ver na palavra final do nosso Rebbe. Até lá, nós vamos tendo aí algumas coisas concernentes a isso daí. Estamos dentro do Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, que é o 31º dia, né, 31 dias até o pôr do sol de hoje, e nós temos aí sobre compaixão na humildade, e vamos discorrer sobre isso também daqui a pouco. Vamos trazer algumas coisas aí, para estarmos aí refletindo sobre a questão de Shemitah e Yovel, e vermos aí o significado para, literalmente, dentro da Torá, o que significa, e o aprendizado para nós no nosso tempo presente, no dia de hoje, né? Ou nos dias de hoje aí, ok? Vamos mandar então o nosso shalom para o dia de hoje. Essa noite foi muito fria, misericórdia. Então, vocês desculpem aí a nossa rinite alérgica atacada aí, que a noite foi brava, como diz o outro. A noite em branco foi fria. Vamos em frente aí. O nosso shalom vai para as pessoas e os seus familiares. Nair Pereira Vedovoto. Estamos aí com o Vladi Al, de São Paulo, capital. Temos a Fátima Silva de Oliveira, lá de Osasco, Grande São Paulo. Luiz Sampaio, Olinda, Pernambuco. O Claudinei Tincani, de Osasco também. Cida Fernandes, Lídia Moresh, Alves de Oliveira, Vitória, Espírito Santo. Arlene Ramon, de Florianópolis, Santa Catarina. Wilson Abrão de Oliveira, Campinas, São Paulo. Wilson Abrão de Eles. O Hierro Dante de Belém, Pará. Temos aí algumas pessoas do grupo Histórias Judaicas, entre eles Dias Generoso, Valença, Rio de Janeiro. O Rocher Fernando Andrade, a sua esposa, Liana Andrade, São Paulo, capital. Barbosa Benenoar, Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. Ele tem um outro nome aqui no meio aqui, né, um nome bem difícil de falar, mais ou menos tipo suíço ou coisa semelhante aí. Então, Paulo Alberto, desculpe aí de omitir este nome aí do meio. É o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. O Paulo José Lepich, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alguns integrantes do grupo Somos Brasileiros de origem judaica, entre eles temos o José Augusto Dias Rodrigues, também lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O casal Deraldo de Souza Filho, a esposa Rosângela Souza, São Roque, São Paulo.
Arnaldo Silva, Dinorá Graesser, Curitiba, Paraná. Né? Outros integrantes aqui também da comunidade Venenoa Brasil, pelo Facebook, esses grupos, né? O Orlando Leite, a esposa Alessandra Sato de Souza Pinhais, Paraná. O Hamilton José de Bairro, Santa Catarina. Olga Martini, lá da região de Contagem, Eldorado, Minas Gerais. O Marcelo Fabrini, São Paulo, capital. O Jonathan Perassolo. O Leonel de Souza, Rio de Janeiro. O casal Hilário e Vanessa Casares, de Guarulhos, Grande São Paulo, do grupo Lechaim Israel. E Eduardo Santana, né, que fazem parte aí do mesmo grupo Lechaim Israel, ok? Estamos aí com a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. O casal, a Edilane Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, né, aqui de Bauru, a nossa região. A Cibele Ludmila, por um mundo melhor, lá de Lisboa, Portugal. Baru Hashem aí, né? Quem mais? A Luciana Rodrigues, né, de Marília, a nossa região aqui. Baru Hashem. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, terça-feira, e é o terceiro dia para o Shabat. E dentro da nossa paraxá semanal, Behar, que significa monte, estamos então na nossa terceira leitura. E a nossa terceira leitura de hoje está no capítulo 25 de Levítico, do versículo 19 até o versículo 24, né? Na continuidade do ano de jubileu, né? São 49 anos contados direto. Dentro dos 49 anos, a cada 7 anos, é separado o Shabat da terra, né? É o descanso da terra para o eterno. E depois de 49 anos, né? Cada 7 anos é chamado de Shemitah, é o Shabat da terra, a cada 7 anos para Hashem. E depois de 49 anos, temos aí então Yovel, né? O jubileu. Então, no 50º ano também é separado como um Shabat para o eterno, ok? Então, é onde que nós temos aí Shemitah a cada 7 anos e Yovel a cada 50 anos, ok? Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, Baruch Hashem. Então, na continuidade da nossa leitura aqui, então hoje o terceiro dia, nós temos aí sobre a questão do verso 19 até o verso 24, do capítulo 25 de Levítico. Então diz assim: se cumprirem todas as mitzvot, então sua porção da terra produzirá seus frutos, e vocês comerão para satisfação, e viverão seguramente sem temer a aridez. Vocês poderão perguntar: o que nós comeremos no 7º ano, se nós não semeamos e nem mesmo juntamos em casa os grãos que cresceram por si próprios? Nós não plantamos nem ceifamos safras. Eu dirigirei minha bênção a vocês no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Vocês, portanto, estarão comendo suas safras antigas quando plantarem após o 8º ano. Vocês plantarão no 8º ano, quando ainda estarão comendo suas safras antigas até a festa de Sucote, no 9º ano. Vocês comerão os grãos antigos, até que os novos grãos amadureçam e sejam colhidos. A partir do verso 23, nós temos aí a questão da redenção da terra hereditária e a sua propriedade. Então, os 2 versículos da nossa LA de hoje sobre esse tema diz assim: a terra não deve ser vendida permanentemente,
porque a terra pertence a mim. Vocês são estrangeiros e residem comigo, diz o Eterno. Por toda a terra que vocês possuem, é uma mitzvah redimir a terra da seguinte maneira. E na continuidade da aliá de amanhã em diante, então vem aí as regras, né, ou as leis sobre como redimir a terra, ok? E aí nós vamos vendo a partir de amanhã. Indo de trás para frente, mas sempre seguindo em frente, né, sobre a questão da redenção da terra hereditária e propriedade, só pela introdução aqui da matéria em si, né, o Eterno diz, vocês não devem, a terra não deve ser vendida permanentemente. Isso daqui significa sobre questão de vender a posse da terra de forma perpétua, né? Então o judeu, ao tomar posse da terra prometida, então a terra prometida foi dividida nas 12 tribos de Israel. O centro do centro do centro do centro do universo, do mundo, do planeta, que é Jerusalém, né? É de fato o local separado para o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Você quer encontrar o centro da terra, é só fazer uma visitinha lá em Jerusalém, onde no momento, na atualidade, tem o Kotel, o muro, a única parte que sobrou de todo o templo, né? Então ali você está em conexão com o centro do centro do centro do centro, o centro do universo está ali, ok? Foi neste lugar que Deus escolheu para que fosse erigido o templo, e é o lugar em que Deus escolheu para que a sua revelação, a sua Shekhinah, seja o lugar mais forte da sua presença. Dentro do aspecto espiritual, podemos assim dizer, como dizem os nossos mestres, né? É de fato o portão da dimensão celestial da presença divina. Por isso, no Beit HaMikdash, o templo, onde tinha o Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, o Santo dos Santos, era onde o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, em Yom Kippur, no dia da expiação, que ficou popularmente conhecido como o dia do perdão. Literalmente é o dia da expiação. E somente nesta oportunidade, né? Somente nessa oportunidade que o Kohen Gadol, somente o Kohen Gadol, ele entrava no Santo dos Santos em Yom Kippur e ali ele pronunciava, uma vez por ano, ele pronunciava o nome inefável de Deus. O tetragrama com todas as suas dimensões celestiais e do infinito. Era ali, neste momento, que o Kohen Gadol pronunciava o nome sagrado de Deus. O tetragrama sagrado, a verdadeira expressão que só o Kohen Gadol tem. Portanto, né, abrindo um parênteses aqui, né, o nome inefável do Eterno, só o sumo sacerdote que conhecia. Ponto. Com a destruição do segundo templo, ano 69 da nossa era comum, através, né, do Império Romano, né, as legiões romanas, então o nome inefável do Eterno se perdeu, porque o Kohen Gadol, ele não entrava mais no Santo dos Santos, porque já estava destruído o templo. Então, o nome inefável do Eterno, ele será devidamente restaurado nos dias de Mashiach. Por quê? Porque tudo será curado e sarado. A redenção chama-se redenção final. Ok? A questão de Shemitah e Yovel, para você ter uma dimensão dos portais celestiais que se abrem através de Shemitah e Yovel, são sinais proféticos realmente dos últimos dias. É um sinal profético realmente do fim, ou chamado, né, os últimos dias, o fim dos tempos, etc. e tal,
nesta configuração que está. O mundo não vai se acabar, né? É uma tolice aqueles que acreditam que o mundo vai acabar, vai virar um pergaminho, aquelas coisas todas, né? Que chamam por aí afora, né? Sobre a questão de Apocalipse e Companhia Limitada, que vai pum, bum, 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 e pronto, vai acabar, vai virar poeira, todo mundo, né? E aqueles ainda que acreditam no absurdo que vão morar no céu, que acreditam que vão virar estrelinhas e vão morar no céu. E não tem nenhum fundamento bíblico sobre isso, certo? A redenção final será aqui. Não existe essa questão de arrebatamento, que vão sumir que nem um cometa, né? E vão virar tudo estrelinha e vão subir não sei para onde. Então isso daí não existe. Outra coisa, a redenção final, com a revelação do justo e o verdadeiro Messias, certo? Será realmente para curar os 4 reinos. O terceiro e definitivo templo, que será construído em Jerusalém, nos dias de Mashiach, ele será maior nas suas dimensões geométricas e ele será maior em dimensões espirituais em comparação com os 2 templos anteriores. Então, a restauração final, ela se dará dentro desse aspecto todo aí. Shemitah, o 7º ano, o descanso da terra para Hashem, o Shabat, a cada 7 anos da terra. Yovel, jubileu, certo? A cada 50 anos, sendo separado também como um Shabat da terra para o eterno. E tudo isso está em conexão exatamente com a questão dos últimos dias. Não nos últimos dias no sentido de que a humanidade vai, desaparecer. Que o nosso planeta vai virar um pó cósmico, certo? E aqueles que acreditam no absurdo que vão virar estrelinha para morar no céu, né? E vão morar no céu e, entre aspas, vão viver para sempre, né? Inocente, não sabe de nada. Procurem um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica para poder compreender o que significa de fato os últimos dias, ok? É maravilhoso e não é esse pandemônio que pintam por aí, ok? Tanto é que o sistema em si, existe um sistema, não esqueçam que sempre estamos em uma guerra entre luz e escuridão, entre o bem e o mal. E o sistema em si, ele vai usando as suas armas que tem no mundo físico para trazer confusão às pessoas, para que as pessoas não compreendam a verdade. Entendeu? E dentro desse aspecto todo aí, uma das coisas que o sistema em si, o sistema espiritual, religioso, enganoso, vem há mais de 2000 anos, vem dizendo sobre que o povo judeu vai fazer uma aliança com o chamado anticristo, que assim eles pregam. E na realidade, este ensino é um ledo engano, justamente para que as pessoas tenham, as nações tenham, os não-judeus nas nações tenham a mente de que, no seu intelecto, já plantado há mais de 2000 anos, que realmente um falso Messias será um falso Messias dos judeus, que vai enganar, etc. e tal, e por aí afora vai, certo? Isso é justamente para que o sistema usa o engano do chamado, entre aspas, né, ensinamentos verdadeiros, entre aspas, mas na realidade são meias verdades e meias mentiras. Eles precisam enxertar um pouco de verdade no meio das mentiras para darem credibilidade, por assim dizer, naquilo que eles estão ensinando há mais de 2000 anos, ok? E a realidade é bem outra. Por isso que os últimos dias são de fato para que o movimento Bnei Noach, os não-judeus que estão de fato no mundo inteiro abraçando o monoteísmo com fundamento judaico, ou seja, as raízes judaicas e orientação rabínica,
é para exatamente serem libertos desse sistema enganoso, para que possam olhar e ver, para que possam ouvir e escutar, e possam então as suas mentes serem realmente abertas, ou seja, não serão mais cauterizadas, serão libertas o seu intelecto para compreender que de fato a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a única verdade que liberta o ser humano. Então, dentro desse aspecto aqui, o Eterno está falando para, com um modo geral, literalmente ao povo judeu, mas a mensagem é para as nações, de que ninguém pode vender a terra de forma perpétua. Por quê? Porque a terra não pertence a ninguém. Tanto é que Levítico capítulo 25, verso 23, Deus fala bem claro, a terra pertence a mim e vocês são apenas estrangeiros, o ser humano, vocês são estrangeiros que estão residindo comigo. Ponto. Vai discutir o quê? Deus está falando bem claro. A terra não é nossa. Eu tenho tal propriedade. Você está administrando temporariamente. A terra pertence ao seu Criador. Você não é o Criador. Mas eu tenho uma herança perpétua. Não tem. Ela é temporária. Porque na hora que você bater as botas, você não leva nada. Entendeu? É por aí. Ok? Então essa introdução sobre a redenção da terra hereditária e a sua propriedade. Vamos compreender mais aí a partir de amanhã, mais nesse sentido. Voltando à questão ainda mais literalmente dentro do campo sobre Shemitah e Yovel, certo? Que é capítulo 25, verso 19 até o verso 22, que nos fala sobre essa questão de Shemitah, né? A Shemitah, ela é uma preparação para o Yovel. O Shabat, a cada 7 anos, o Shabat da terra para Hashem, é um exercício, é uma prática de fé para o 50º ano, depois de 49 anos, aí entra Yovel, que é o jubileu. Onde aí serão 2 anos consecutivos em que o agricultor judeu na terra de Israel, ele não vai tocar na terra, ele não vai trabalhar na terra. E aqui nós temos sobre Shemitah, em que a palavra fala que o Eterno dizendo ao povo, se vocês cumprirem, estas bênçãos virão sobre vocês. Estas palavras de promessa que eu vos digo, elas se cumprirão na vida de vocês. Então o Eterno, ele dá bênção e ele faz promessa. E nesse aspecto, a promessa, ele cumpre, ele promete e ele cumpre. Então independe do grau de confiança do ser humano para com as promessas que Deus faz. As bênçãos, ela está de uma certa forma limitada à ação da pessoa. Se ela obedece, faz de bom grado a vontade divina, a bênção vem. Ele não faz a vontade divina, a bênção não vem. A promessa, ela independe disso. Deus, ele promete, ele faz. Então ele diz, ao obedecerdes os meus mandamentos, a minha promessa é, a terra no 6º ano, ela produzirá para 3 anos, para o 6º ano, para o 7º ano que a terra descansa, e para o 8º ano, quando no 8º ano o povo volta para trabalhar na terra, e ao trabalhar na terra ele vai ter 1 ano para poder preparar a terra, semear e poder adubar para que os frutos, os grãos possam produzir.
dentro desse aspecto, significa que vai levar em torno de 1 ano, propriamente dito, para que a terra possa produzir o seu fruto. Porém, quando a terra produzir o seu fruto, eles não podem usufruir dos frutos da terra, porque eles precisam levar em Sucote as primícias. E aí o que acontece? Então, na realidade, são em torno de 4 anos em que o povo não se alimenta propriamente dito, né, do 7º, 8º e o 9º ano dos frutos, antes de levar as bênçãos das primícias, as primícias, né, para as bênçãos na presença dos Kohanim do Kohen Gadol. Então vejam bem, a promessa divina fala: no 6º ano eu abençoarei a vossa produção. E dentro desse aspecto fala que seguramente, diz o Eterno, em que a minha bênção a vocês no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. A bênção é para a terra produzir. A promessa é que vocês terão sustento para 3 anos consecutivos aqui. O 6º, 7º e 8º ano. Quando ainda estarão comendo suas safras antigas até a festa de Sucote, que é o versículo 22, aí que nós estamos lendo o capítulo 25. No 9º ano, vocês comerão os grãos antigos até que os novos grãos amadureçam e sejam colhidos. Então vejam bem que o ano de Shemitah, olha o que ele compreende. O 6º ano, o 7º ano Shemitah, o 8º ano mexer na terra, preparar a terra, adubar a terra, semear, adubar para que ela possa produzir. E mesmo assim ainda não pode tocar nos frutos para usufruir dele. Então no 4º ano leva em Sucote as primícias para as bênçãos que os Kohanim e o Kohen Gadol farão para com todas as produções que acontecerão sucessivamente. Ou seja, então nós vemos aí que quando no verso 19, quando o Eterno diz: se cumprirem todas as mitzvot, então sua porção da terra produzirá seus frutos. Então a terra ela vai produzir os seus frutos. E vocês comerão para satisfação e viverão seguramente sem temer a aridez. Quando aqui fala comerão com satisfação, o que os nossos sábios comentam sobre isso é que as pessoas elas comerão uma porção pequena e se sentirão saciados. Não tem aquele negócio, vamos encher o bucho agora, porque a gente não sabe o que vai comer na janta. Não é assim que muitas vezes certos tipos de pessoas agem? Certo? Vamos encher o bucho hoje, porque amanhã a gente não sabe se vai comer ou não. Então, é nesse sentido. Então, a bênção e a promessa de Hashem é tão maravilhosa que a menor porção em que o povo judeu estaria se alimentando, já estaria trazendo uma grande satisfação para eles. Então, eles não precisavam, entre aspas, repetir o prato e nem colocar no prato aquela montanha, né? Aquela montanha, a pessoa se esconde atrás do prato de comida, né? Forma aquela montanha de comida, se esconde atrás daquele prato e depois, de algum tempo, então ele aparece, né? Porque a comida some e aí aparece a cara do peão, né? E aí ele fez o grande milagre, né? Removeu a montanha, né? Então, não vai ser preciso isso daí. O mínimo que ele se alimenta, diz a promessa, ele já estará saciado. Então, dentro desse aspecto, nós vemos realmente o quê? Todo o exercício que Deus está fazendo aqui é para que o povo judeu esteja nutrindo, fortalecendo a sua fé e a sua confiança em Deus. De onde provém o verdadeiro sustento espiritual, físico, financeiro,
material e etc. É isso que Deus faz realmente, é esse exercício que Deus faz realmente com o seu povo. E por isso, quando nós estamos aí atravessando adversidades, lutas, etc, e etc, nós precisamos aí estar olhando de forma espiritual para compreendermos realmente qual é o exercício de fé e confiança que Deus está nos proporcionando. Porque Ele quer o seu bem, mas Ele também quer usar a sua vida para que alguém seja beneficiado. Então, sempre Deus ele trabalha com cada um de nós, visando não somente o nosso bem, mas o bem do próximo, de pessoas que estão mais fracas do que você, pessoas que estão mais assim suscetíveis, né, aos dardos inflamados, né, do adversário, das línguas e companhia limitada, e não tem forças para reagir, e elas precisam de você. Então, se Deus está permitindo com que adversidade, provas, testes estão chegando a você, é porque Ele confia que você vai superar, para você poder ser um grande e maravilhoso instrumento nas mãos de Deus para ajudar tantas outras pessoas que precisam realmente da ajuda. Ou seja, Deus precisa de cada um de nós para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que realmente elas sejam resgatadas para o reino do Eterno, para participar de Shemitah e de Yovel, ok? Então é nesse sentido aí que nós precisamos estar conectados aí. O propósito dos mandamentos divinos, de fato, é fundir o infinito, a divindade, ou seja, Deus, ele tem o propósito de fundir realmente a sua divindade infinita com este mundo finito. É por isso que a Shekhinah, a presença divina, que vem através desses 10 filtros, as Sefirot, as 10 emanações, os filtros, né? Para que a Shekhinah, a presença divina, se manifeste nesse nosso universo, nesse nosso mundo, numa dimensão em que nós possamos suportar, sobreviver e termos esse contato com o Ein Sof, o infinito. Então o propósito divino é trazer realmente o divino para esse mundo físico. É fazer com que realmente o infinito ele possa se conectar com o finito. Então, as mitzvot, os preceitos, os mandamentos divinos, são canais que Deus usa para que nós possamos nos conectarmos exatamente com a sua infinitude. E dentro desse aspecto nós temos a Shemitah e Yovel, que são desafios realmente no sentido literal para o povo judeu, na terra de Israel, sobre a questão da terra, a agricultura, e a terra descansar no 7º ano e a terra descansar depois no 50º ano. Shemitah e Yovel. A chave do sucesso é confiança na providência divina. Ou seja, olha-se para a terra, não pode mexer, não pode tocar. Olha-se para a terra que está naturalmente produzindo seus frutos. Não pode colher para colocar no armazém, nos silos. Não podem colocar de forma a armazenar. Tem que pegar a quantidade suficiente para poder alimentar a si mesmo e a família para aquele dia. E amanhã, novamente, durante o ano inteiro de Shemitah. Ou seja, amanhã a terra vai produzir ou não? Não sei. Por isso, Deus fala aqui na nossa aliá de hoje. Vocês poderão perguntar o que nós comeremos no 7º ano se nós não semeamos?
Se nós não podemos ceifar e colocar nos armazéns, como poderemos realmente nos alimentarmos durante o 7º ano? Então Deus mesmo traz realmente a questão à luz para a reflexão. Então a chave, né, a palavra mestra nesta questão é confiança. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Não tem meio termo. É a mesma questão, existe porventura alguma mulher que é meia grávida? Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Não existe meia grávida. A confiança para com Deus é nesse nível. E por isso Deus, ele concede-nos realmente os seus preceitos para nós exercitarmos realmente a nossa fé e a nossa confiança nele. Então, por isso, realmente, temos aí os 6 dias comuns da semana e o 7º dia da semana, onde que realmente nós nos voltamos completamente para reconhecer que só Deus é o único Criador de todas as coisas e que tudo pertence a Ele 100%. Então, quando nós chegamos no sagrado dia do Shabat, como Benei Noa, e honramos o Shabat, é exatamente para que nós possamos estar ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nesse reconhecimento que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Só Ele é Deus, só Ele é o Criador, só Ele é o Salvador. Ou seja, todo e qualquer provimento procede dele, não do que temos, possuímos ou que somos socialmente falando. Não depende do nosso salário, não depende do nosso emprego, seja ele seguro ou não, etc, etc, etc. 100%, todo sustento vem dele. Então, o Shabat semanal é, de fato, durante os 6 dias comuns, ele é, de fato, um exercício de fé e confiança para que, quando chegamos no Shabat, e ao honrarmos o Shabat, nós possamos estar literalmente reconhecendo diante da sua Torá e diante dos seus olhos, à luz dos seus olhos, que tudo pertence a Ele. Só Ele é Deus, só Ele é o Criador, só Ele é o soberano, só Ele é o provedor e salvador de tudo que existe nesse universo que para nós humanos é infinito, para Deus é uma gota d'água. Então, dentro desse aspecto, é para que nós possamos estar exercitando semanalmente durante os 6 dias para chegarmos no sagrado dia do Shabat. Dentro desse aspecto, são necessários um exercício de 6 anos para poder chegar no 7º ano e realmente reconhecer que o Shabat da terra, o descanso da terra para Hashem, mostra que o sustento não está naquilo que o ser humano produz da terra, mas o verdadeiro sustento está na providência de Deus, que faz com que a terra possa produzir o seu pão e alimentar todo ser vivente, principalmente o ser humano. É reconhecer que realmente, durante 49 anos, quando chega no 50º ano, que é o ano de Iovel, o ano do jubileu, é o ano de realmente, depois que passou pelos 6 dias da semana, o Shabat semanal, passou pelo Shemitah, o 7º ano, o descanso da terra para Hashem, numa sucessiva de anos, de 49 anos, com um ciclo de 7 anos, aí você chega no 50º ano e houver jubileu. Então você chega no dia de uma grande festa em que Ele realmente deu a cada um de nós todas as possibilidades
para que possamos fortalecer a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança. Onde pudemos passar por tantos desvaneios, obstáculos, testes, provas, adversidades, mas nós não deixamos de confiar na providência divina. Como disse o profeta, pode nos faltar tudo, mas em nome do nosso Deus nós continuaremos andando em frente. Então, dentro desse exercício nós temos o quê? Nós temos aí 6 dias da semana, que corresponde aos 6 milênios da história da humanidade, onde nós estamos exatamente no 6º milênio. E o Shabat semanal, os 6 dias da semana, são realmente instrumentos que Deus está usando para que nós possamos visualizar o 7º milênio, o milênio da redenção final com o Mashiach, onde Deus estará provendo 100% através da ação de Mashiach a cura de todos os 4 reinos, para que possamos, realmente participarmos da redenção final. Na redenção final, a cura de todas as coisas negativas, ruins, de todas as coisas más. As etapas de ressurreição que acontecerão durante o milênio de Mashiach. E no final do reino de Mashiach, da redenção final, então haverá o processo final, onde teremos a Shemitah da redenção final, e após a redenção final teremos Yovel, o jubileu, o ano do jubileu, que será eterno, onde em Yovel, o Olam Rabá, o mundo vindouro, é onde nós estaremos rendendo por toda a eternidade gratidão ao nosso Deus. Então, tudo que nós estamos vivenciando é o objetivo que Deus está colocando diante de nós, é para que nós não percamos de vista a redenção final do 7º milênio com Mashiach e Shemitah, e Yovel, o ano do jubileu, o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, amados, a nossa passagem que nós temos aqui dentro da Torá, todas elas têm conexão exatamente com as questões proféticas dos últimos dias. Não é aquela coisa doida que se fala tanto por aí, o apocalipse dos últimos dias, em que as pessoas vão tirar o cabelo, vão arrancar o cabelo da cabeça, vão arrancar suas dentaduras e vão arrancar as suas próteses e papapá, porque o desespero vai ser geral, que vão estar fazendo tanta loucura nessa visão negativa que se fala por aí, E não é nada disso. Haverá tempos difíceis? Sim. A escuridão, as trevas, o mal, ele estará numa porcentagem muito forte nesses últimos dias? Sim. Mas eles não estarão comandando o universo. Eles não estarão dirigindo o destino dos 4 reinos e principalmente do ser humano. Porque em oposição às trevas, a luz sempre existiu. E nos últimos dias, o poder da luz será muito maior. O poder que o Rebbe Menachem Mendel fala para nós, nesse sentido aí, é a força dos fracos. É exatamente isso que está acontecendo, não podemos esquecer desse detalhe, está acontecendo. A nossa geração, espiritualmente, é a geração mais fraca de todas as anteriores. Mas foi do agrado do Pai, é do agrado do Pai Celestial,
que esta geração mais fraca do que as anteriores, é nesta geração que nós estamos vivenciando o 6º milênio. E nós já passamos da metade do 6º milênio, ou seja, nós estamos nas últimas horas do 6º milênio para começarmos o 7º milênio com Mashiach, a redenção final. Todo 6º dia, a partir do meio-dia, todo o mundo judaico e o mundo Benei Noach, que está aprendendo cada vez mais com o estilo de vida judaica, a partir do meio-dia da sexta-feira, do 6º dia da semana, a visão ela se torna já quase no seu 100%, literalmente sobre Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então, a partir do meio-dia do 6º dia, as atenções são para o Shabat. E nós já passamos do meio-dia do 6º milênio para entrar no 7º milênio, a redenção final com o Mashiach. Então, por isso, de fato, sem sombra de dúvidas, entre aspas, o fim dos tempos, mas não do jeito que as religiões estão ensinando por aí. Então, cuidado com essa questão aí. Então, onde o nosso Rebbe Menachem Mendel, líder da nossa geração, quando ele nos fala sobre a força dos fracos, e vamos falar mais detalhadamente daqui a pouco, ele nos fala exatamente sobre essa questão. É a geração mais fraca espiritualmente em comparação com as outras, em que Deus vai manifestar a sua grande maravilha. E você faz parte desta história. Hoje nós estamos até o pôr do sol com 31 dias da contagem do Homer. Portanto, nós estamos na 5ª semana, no 3º dia, são 4 semanas e 3 dias do Homer. Estamos em Tiferet Shebechod, ou seja, compaixão na humildade. Para a nossa reflexão, examine se a sua humildade é compassiva. Examine. E as perguntas para reflexão: minha humildade faz de mim uma pessoa contida e antissocial ou se expressa como simpatia em relação aos outros? Minha humildade é equilibrada e bela ou ela é desastrosa? Assim como a humildade traz compaixão, a compaixão pode levar à humildade. Se lhe falta humildade, tente atuar compassivamente. Isso pode lhe ajudar a chegar à humildade. E o exercício do dia é: expresse o sentimento de humildade num ato de compaixão. Baruch Hashem. E a nossa palavra final de hoje, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, a força dos fracos. Vamos ver essa palavra preciosa que ele nos traz. Então diz na nossa aliada de hoje: Deus instruiu Moshe para que dissesse ao povo judeu: enviarei a minha bênção para vocês no 6º ano. Quando Deus ocultou a sua presença logo depois que Adão e Rava comeram o fruto da árvore do conhecimento, limitou esse ocultamento em 6.000 anos. Ou seja, no paraíso, no Gan Eden, na virada do dia, Deus veio ter com Adão. Ou seja, o propósito da criação, o propósito primordial, essencial da criação era que Deus, ele queria fazer deste mundo, deste planeta, o mais baixo, o menor dentre todos, aqui, neste lugar, neste mundo mais inferior, fazer uma morada para si. Ou seja, aqui neste mundo, neste planeta, fazer daqui um Gan Eden, 100%, o grande jardim do Éden, para que aqui o ser humano pudesse habitar, assim como os demais dos integrantes dos 3 reinos, o mineral, o vegetal, o animal, certo? E fazer deste planeta a sua morada. E ele poder estar no meio do seu povo, no meio dos seus.
Mas como Adão e Rava comeram da árvore do conhecimento, então Deus ocultou esta presença durante 6.000 anos. Por isso nós estamos no limiar do 6º milênio, para entrarmos na redenção final, o 7º milênio. Então nós estamos vivenciando o finzinho do 6º milênio, para podermos entrar em Shemitah. E ao entrarmos em Shemitah, nós vamos ter a redenção final, com Mashiach. Depois da redenção final, nós vamos para Yovel, o jubileu, onde o planeta ele será realmente a casa de Deus, a moradia de Deus, o jardim de Deus. Por isso que esse mundo não vai ser destruído. Por isso que a humanidade não vai virar pó, como se fala por aí em certos segmentos religiosos. Liberte a sua mente dos famosos, falsos ensinos religiosos e venha para o monoteísmo de fato, real e verdadeiro, com fundamento judaico e orientação rabínica. Você é um ser humano, você não vai virar estrelinha para morar no céu. Deus não quer você como estrelinha, Deus quer você como ser humano para poder habitar esse planeta que Ele criou para que pudéssemos habitar e fazer deste planeta a sua casa, a sua moradia. É simples. Então, dentro desse aspecto, a partir do pecado de Adão e Rava, Deus ocultou durante esses 6 milênios. No 7º milênio, a presença divina, Shemitah, o descanso da terra para Deus, a presença divina será muito forte, muito presencial, mas ela será completa no Yovel, no jubileu, no 8º milênio, que é o 8º milênio, é o infinito, é a vida eterna, é o Olam Rabá, é o mundo vindouro. Será nos dias de Mashiach que o 3º templo em Jerusalém será construído definitivamente e não será mais destruído. Ele permanecerá eternamente aqui nesse planetinha, devidamente renovado, restaurado nos dias de Mashiach. Ok? Continuando. Os 6 anos nos quais o trabalho agrícola está permitido correspondem aos 6 milênios do atual estado da nossa existência. O ano sabático corresponde ao 7º milênio, momento no qual o mundo descansará do seu estado presente, ou seja, vai descansar desse caos, dessa porcaria que nós estamos vivenciando. As pessoas olham uma para a outra como se fossem inimigos, monstros. Muitas vezes nós vemos aí, parece que o mal prospera, parece que a escuridão, as trevas prosperam. E muitas vezes as pessoas ficam muito influenciadas pelas coisas negativas da configuração atual. Mas nós não podemos ficar realmente, como se fala, influenciados por essas questões negativas. Nós sempre precisamos refutar as coisas negativas para que nós possamos ser a luz de Deus para essa última hora. Lembre-se sempre de uma coisa: se a luz em mim se apagar, muitas pessoas comigo morrerão. Mas se a luz que há em mim, que Hashem tem revelado em mim, ela não se apagar, junto comigo, muitas vidas viverão. Por isso, nós vemos lá em Devarim, Deuteronômio, quando Deus fala: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. E ele, como Pai misericordioso, diz: escolha, pois, a vida para que viva bens tu e a tua família. É isso daí, ok? Então, dentro desse aspecto, nós estamos vivenciando o 6º milênio, que é uma preparação para o 7º milênio. Já passamos mais da metade
da metade do sexto dia. Estamos muito próximos do pôr do sol do sexto dia para iniciar o sétimo milênio com Mashiach, ok? Então, vejam bem, a promessa divina não diz para estocar a comida. Não diz para estocar a comida. A promessa divina diz: obedeça meus mandamentos e eu proverei para ti o que precisa para o seu sustento. Essa que é a questão. Então vejam bem aqui a questão da Shemitah. Vamos trabalhar no sexto milênio e Deus fará com que a produção ela seja muito maior em quantidade e em qualidade. E Ele nos dá o sustento para o sétimo, o oitavo e o nono ano. Então, o que compete a nós é trabalharmos durante o sexto milênio, fazendo com que realmente haja produção para que Deus nos sustente no sétimo, no oitavo e no nono ano. Ou seja, o nosso trabalho no sexto milênio que nós estamos vivenciando é trazer a luz divina, a presença de Deus, é resgatarmos as vidas da escuridão e da morte. É trabalhar para Deus nesta última hora. E é Ele que vai prover o sustento para nós. É essa confiança que nós precisamos ter nele. É por isso que Shemitah fala isso. É por isso que o Yovel, o jubileu, fala isso. Ele proibiu o povo judeu de estocar alimento, de levar para os seus armazéns. E durante o sétimo ano, eles não poderiam colher. No sexto ano, sim. Ainda ele poderia fazer. Mas no sétimo ano, ele não poderia armazenar. É providência total, confiança em Deus. É Deus provendo. O nosso provimento hoje é o trabalho para Deus em libertar as pessoas de um jugo das trevas e da escuridão, da ignorância espiritual. Esse é o nosso grande trabalho nos dias de hoje. Por isso, nós não podemos esquecer a luz que há em mim permanecendo, muitas vidas viverão comigo. O contrário é uma realidade também. Então, por isso, nesse contexto, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, sabemos que a consciência divina e a força espiritual da nossa geração não podem ser comparadas com as das gerações anteriores. Sendo este o caso, perguntamos-nos como pode ser que o sexto ano, o mais fraco e desgastado, é justo aquele que vai produzir o suficiente para prover também para o sétimo ano? Então esse sexto milênio é o mais fraco. Por isso a nossa geração é a geração mais fraca espiritualmente falando. Mas como pode exatamente o sexto ano, sendo o mais fraco, prover o sustento devido para o sétimo milênio ou para o sétimo ano? Então o Rebbe diz, como pode a nossa relatividade, debilidade espiritual ser aquela que vai introduzir a redenção, quando a espiritualidade muito superior dos nossos santos ancestrais não o conseguiu? Então o Rebbe responde, a isso Deus responde que pelo mérito da nossa fé simples, que se manifesta em nossa dedicação à missão divina, apesar de todos os obstáculos e além das limitações da lógica
Ele vai aumentar a produção do 6º ano e nos trará a redenção final no 7º ano. Ou seja, é Ele que vai prover. Nós precisamos manter a nossa fé simples. Deus disse, eu confio no que Ele diz. A fé simples de uma criança que confia, sem sombra de dúvidas, naquele estender da mão que o pai lhe dá. Pegue na minha mão, filho, pegue na minha mão, filha, para que o papai possa te ajudar a atravessar em segurança a rua. Não largue da minha mão. Não é assim que nós pais fazemos com os nossos filhos? Eles ainda não sabem andar direito. Eles estão aprendendo. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus está fazendo com esta geração. E é por isso que nós não podemos abrir mão dela, desta geração. Não é por isso que nós podemos simplesmente olhar e virar as costas para esta geração. Você está na luz, como Beneinor. Você está andando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nessa jornada desta última hora. E Deus precisa de cada um de nós para completar realmente essa jornada do 6º milênio. E Ele está confiando em cada um de nós o resgatar das vidas das pessoas para essa última hora. E é por isso que nós precisamos ser luz no meio às trevas. É por isso que nós precisamos ser sábios no meio de tanta ignorância que está imperando aí em muitos lugares. É onde nós precisamos ser a esperança no meio de um mundo que está cada vez mais perdendo a esperança. É realmente sermos emissários do único Deus, do único Criador, do único Salvador, aquele que é um e o único, indivisível e incorpóreo, e manifestar cada vez mais a sua unidade e a sua unicidade em todos os lugares. Como nós vimos na paraxá anterior, Emor, e sobre Vedaber, Hashem, Vedaber Moshe, disse Deus a Moshe com palavras duras, sérias, com palavras realmente concretas. Faça! Mas ao mesmo tempo ele disse para Moshe, Emor, que está conectado com a sua raiz Amirá, que significa fale com suavidade a Arão e aos seus filhos. Moshe, devido ao seu alto nível espiritual, Deus precisou falar com ele com uma seriedade muito elevada, porque Moshe estava muito elevado. Então, Deus ele manifestava o seu Vedaber de Bur, palavras duras no sentido da seriedade, que é realmente a palavra divina. Mas para ele ensinar a Arão e os seus filhos e o povo, Deus falou, Emor, que está conectado com a sua raiz Amirá, fale com suavidade. E você precisa ser este emissário de Deus nessa última hora, para que as pessoas sejam libertas de todo o engano. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é a única verdade que liberta o ser humano. Não tem outra. Seja o que for, ou quem for, que tente se apresentar no lugar da Torá, fique tranquilo. Não vai a lugar nenhum. Cai logo. Porque não tem fundamento. O que não tem fundamento se perde rapidamente. Então, por isso, realmente, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz que Deus, ele responde pelo mérito da nossa fé simples. E é por isso que ele faz aumentar
fará aumentar, está aumentando neste sexto milênio, que nós já passamos do meio-dia deste sexto milênio. Ele fará com que realmente a produção para a redenção final seja muito maior do que nós pensamos. Que produção é esta? Vidas sendo resgatadas para o reino de Deus. E ele precisa de você como emissário ou como emissária desta última hora, na sua fé simples. Deus é um, único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu e nem morreu. Ele é o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Com uma fé simples, Deus fará com que a tua ação faça produzir muitos frutos que você nem imaginava. Vidas somando contigo na fé e na confiança no único Deus. Esta é a hora para nós, não judeus, Benenua, entre as nações. Deus está precisando de cada um de nós para resgatar o maior número de pessoas dentre as nações para essa jornada final. Deus conta contigo. Você está pronto para dar a sua resposta de sim a Ele para esta última hora? Seja forte, seja luz. Não deixe passar Shemitah e Yovel da sua presença. Amanhã continuamos. Shalom, shalom. Até lá.